Olá, amigos internautas, no vídeo de hoje vamos falar da dificuldade de perdoar. Sobre um tema meu que está aí no Facebook, no blog, um artigo que eu escrevi recentemente, intitulado Não Consigo Perdoar, Absolvição Impossível. Bom, vamos lá. De modo geral, o que acontece? Quase sempre quando falamos em traição, as pessoas que nos traem são aquelas pessoas que um dia nós amamos e amamos ainda até hoje. São pessoas que nós temos uma expectativa muito grande de afeto, enfim. Existe uma esperança, uma expectativa, todo sentimento nobre relacionado àquela pessoa, e aí de repente você se pega aí de surpresa, uma decepção muito grande, e aquela pessoa vem ali trair, principalmente nos relacionamentos afetivos. E aí quase sempre as pessoas falam assim: ô Marcos, passa uma briga, uma discussão, e a pessoa volta lá no passado, acaba me jogando na cara aquela situação que aconteceu, e por que eu não consigo me livrar disso, e por que eu não consigo perdoar? Bom, antes de mais nada, é importante nós dizermos o que não é o perdão. O perdão, ele não é absolvição. Muitas pessoas confundem como sinônimo perdoar como absolver o outro. E aí acontece realmente uma grande confusão, porque quando nós falamos em absolvição, nós estamos aí falando de um crime. E quase sempre, quando também tentamos absolver o outro, nós acabamos nos sentindo superiores àquela pessoa. Há um julgamento, um juízo de valor sobre o que o outro fez, sobre certo e errado. E aí pode parecer fácil essa tarefa, mas na verdade ela não é. Porque muitas pessoas têm essa dificuldade de julgar o outro, ou de absolver o outro, porque nos domínios de sua mente, bem na sua intimidade psíquica, o que acontece? Ela sabe que ela já começou a sua traição quando ela iniciou ou ingressou naquele relacionamento. Muitas vezes, após o relacionamento, após o noivado, o casamento, enfim, seja lá que tipo de relação aconteceu, ela esqueceu as suas preferências, os seus gostos, os seus sonhos em prol desse relacionamento. E aí ela começa a fazer com ela mesma o que ela vem a reprovar no outro. Então, a autotraição muitas vezes faz o sujeito sentir-se culpado, porque na sua intimidade ele sabe que ele já começou essa traição com ele mesmo. Bom, uma outra coisa também, é claro que traz a repulsa, a raiva, a traição, mas muitas vezes há um misto, há uma miscelânea de sentimentos, porque aquela pessoa que também tem dificuldade, de perdoar, muitas vezes ela se perguntou na sua intimidade se ela também não seria capaz de fazer o mesmo. Mesmo ela nunca tendo feito, em alguns momentos ela sempre fantasiou, imaginou e pensou que ela poderia fazer a mesma coisa. Diante desse dilema, ela fica com a sensação de culpa, e aí fica muito difícil ela perdoar o outro. Uma outra coisa que nós observamos também, que eu observo no consultório, é o seguinte: a pessoa ela não consegue perdoar porque muitas vezes ela se precipitou para perdoar o outro. Então aquela história, sofrendo pressão, seja da família, de filhos, de amigos, ela acaba falando que eu te perdoo, ou vamos tentar, mas ela não teve tempo suficiente para lidar com aquelas emoções, E aí fica um falso perdão. E aí sempre que ela tem a possibilidade, ela retorna isso, o famoso jogar na cara, Ela, em qualquer momento de discussão, ela volta aquele acontecido lá do passado e relembra aquilo numa briga, num desentendimento, enfim. É muito comum. E o último aspecto que eu percebo também é a ideia de que para perdoar você tem que recomeçar. Muitas pessoas, quase sempre, diante de uma tentativa de perdoar o outro, imaginam que precisam recomeçar o relacionamento daquele ponto. É interessante que algumas pessoas dizem assim: ô Marcos, eu quero perdoar, eu vou perdoar, mas eu não quero mais aquela pessoa comigo, eu quero que ele siga a vida dele, que ele tenha
prosseguimento na sua existência, nos seus projetos, mas eu não quero na sua existência, nos seus projetos, mas eu não quero mais ele comigo. Aí sim eu consigo perdoar, e para mim foi mais fácil assim, quando eu entendi que eu não precisava de dar continuidade ou recomeçar. Bom, no vídeo de hoje eu falei sobre um tema, sobre um artigo meu que está aí na internet, no blog, no Facebook, Não Consigo Perdoar. E a dificuldade que as pessoas sempre encontram em perdoar o outro, muitas vezes imaginando que perdão é absolvição. Bom, se você tem gostado ou se não tem gostado dos vídeos, se tem sugestões de temas que eu possa falar aqui no programa sobre psicologia, é só mandar aí num dos canais, num dos contatos que está na descrição do vídeo, e vai ser um prazer falar um pouco mais sobre psicologia, sobre os dilemas humanos, sobre os comportamentos. Bom, um abraço e até o próximo.